Oi, pessoal. Eu tava pensando hoje um ponto muito importante dessa. Olha que interessante, o Cavaleiro de Bastos no fundo do deck, e eu já tava baralhando. Faz uma referência com a leitura de ontem, e eu tava pensando hoje no ponto super importante sei lá, no próximo passo ou do processo de evolução, de crescimento de cada um, de desabrochamento de cada um, essa questão de compreender as instâncias da vida, na verdade, assim, compreender que o que apareceu para mim foi compreender a necessidade de educar o próprio cérebro a funcionar para a própria vida, ao invés de deixar o cérebro só um lugar assim, a ser um órgão que só absorve o meio imediato, o mundo, da forma como o mundo se apresenta, ao invés de ir reeducando o cérebro a funcionar numa frequência de soluções, de disciplina, de melhorias, etc, etc. Interessante mesmo. E como... Enfim, ponto 1, esse processo que faz total sentido com o autoconhecimento, com o processo de psicanálise, caso você faça, e é bastante necessário todo mundo, mas também os processos de autoanálise, de estudos que a gente faz nós mesmos, e de perceber a própria vida, o que funciona, e encontrar essas soluções no mundo, que são aquilo que nos preparam para todas as circunstâncias da vida, para seja lá aquilo que vai acontecer na vida ou não. Esse processo de construção de si, de entendimento de si e de preparação de si, porque assim, essa questão da celebração e aqui o 4 de bastos tá aparecendo como de novo, e ontem também foi esse tema da harmonia, da estabilidade. Essa mensagem tá me aparecendo como fogo bem direcionado, harmonia vital, assim, da experiência de fogo vital de cada um. E isso é importante no ponto que eu me torno o rei da minha própria mente, o comandante da minha própria mente, do meu cérebro, e coloco esse órgão para funcionar a meu favor, ao invés de funcionar contra mim. Eu não acho que o cérebro funciona contra as pessoas, mas é como assim, um cérebro que só fica assim, tipo, eu não quero falar essa palavra. Um cérebro que fica muito solto, sem treinamento, é um cérebro suscetível a absorver as coisas da forma como as coisas se aparecem no mundo, essas doideiras tal. E talvez essa mensagem seja para você ou constatar que você está no caminho de construir o próprio cérebro, educar, adestrar, eu gosto dessa palavra, tô gostando dessa palavra nesse momento, adestrar o próprio cérebro para funcionar para sua vida e, consequentemente, nós compormos um mundo a partir de pessoas que sabem usar a própria vida, que têm uma vida bem estruturada. Ou você precisa constatar que você já está fazendo isso, ou você precisa ser alertado da necessidade disso ser feito. Uma coisa muito importante que eu considero muito importante, que eu gosto de passar, qual é a necessidade, não é qual, é a necessidade de
fazer terapia, mas de uma forma com uma postura ativa, ao invés de só uma postura passiva. Como, principalmente para mim, assim, foi bastante importante como eu desenvolvi formas de eu ir guiando, tipo assim, a pessoa que estava, o meu profissional de terapia, de psicologia, estava, tipo assim, respondendo ao meu comando, no sentido assim, eu que trazia, eu que levava as coisas, eu levava as coisas de uma forma mais consciente, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Como eu estava no meu processo de terapia de forma mais consciente, ao invés de só falando um monte de coisa sem entender o porquê, tal, tal, tal. Eu acho que a mensagem de hoje é essa, assim, de uma forma geral. Porque compreender isso, compreender as facetas da mente, as características da mente, como algo que eu tenho que construir, me instruir, claro, com auxílio de profissionais também, vai me preparar para momentos que possam acontecer na minha vida e fazer com que eu tenha um melhor aproveitamento da minha vitalidade, fazer com que eu possa oferecer mais também para o mundo. Aqui também, logo depois do 2 de bastos, apareceu a temperança, que é uma carta que fala também de uma energia de movimento vital. E aí, de novo, outro 4. Interessante essas energias do 4. Algo que completa o emocional, ou talvez que traz harmonia e base, ou talvez o aspecto mental bem conciliado, bem estruturado, é aquilo que me possibilita ter mais na área emocional, afetiva. Mas assim, copas também não necessariamente sendo emocional, afetiva, mas sendo talvez também algo que fala sobre riqueza interna, abundância interna. E aí apareceram aqui umas cartas de utilizar de momento de utilizar a sua seu aspecto mágico, ou seu aspecto condutor, ou seu aspecto fogo. Dá conta de uma colheita interna, cavucar. Talvez assim, essa estrutura, estabilidade mental, ou assim, a partir do adestramento, da educação do cérebro, eu sou capaz de fazer essa cavocação mental, ou alguma parte, ainda mais porque eu tô falando de processo de psicanálise aqui, não que eu ofereça esse serviço, tá? Mas caso você precise no seu que você faz, encontrar uma forma de colaborar com essa colheita
interna ou com, de repente, esse repaginamento, é uma outra coisa que eu tô ouvindo, mas a palavra que essa carta me remete é... Eu tô vendo uma imagem assim de uma pessoa carpindo um mato para fazer uma limpeza interna e você conseguir visualizar esse campo, esse espaço de uma forma melhor. E que isso se faz a partir de uma clareza mental ou de um domínio mental um pouco maior. O que é meio que óbvio, mas talvez não seja tão óbvio assim. Ok. Que engraçado. A história que tá aparecendo aqui pra mim é a seguinte. A tua capacidade de comandar a tua própria vida. E como foi a partir dessa compreensão do espaço mental e um estabelecer dessa harmonia, um constatar dessa harmonia vital, dessa harmonia de força. É como se no externo tivesse sido refletido algo muito positivo a partir de um processo interno que foi conquistado. E como essa constatação de um ótimo direcionamento de vida fez com que pessoas ou uma energia de estrutura pudesse estar sendo reconstruída, reestruturada. É como se pode ser isso mesmo, assim, é que eu tô tentando falar, assim, de uma forma mais abrangente, mas é como se uma experiência de estrutura material fosse agora reestruturada a partir de uma transformação interna, mental e emocional que foi feita. Isso me parece muito positivo. Muito positivo, não que tenha sido fácil, não que tenha sido gostoso, mas é aquilo que precisa acontecer para mim isso é como que fala quando tem aquela fala que o mundo externo acompanha o mundo interno? Para mim essa é a visualização dessa fala. E a importância de nós sempre estarmos realizando essas transformações internas para que o mundo externo acompanhe. E isso é feito com disciplina, determinação e um pouco de teimosia, talvez, porque as nossas estruturas externas, elas precisam ser transformadas, mas isso vai acontecer no ponto que cada um se transforma internamente a si mesmo. Então é necessário assim, um pouco de garra, às vezes bastante determinação para realizar essas transformações internas e aí o externo acontece. Mas é como se existisse a palavra que eu quero usar é como se existisse uma resistência. Isso faz todo sentido. Se você for pensar nas estruturas que a gente tem no mundo hoje, que resistem à mudança,
a mudança para que sejam melhores, mais plurais, mais diversas, tal. Mas é como se cada vez mais ficasse evidente a necessidade disso acontecer. É como se... É como se alguma espécie de estrutura tivesse deixando a sua vida. E a carta de Gêmeos. Numa forma mais assim específica de contar essa história, é como se tivesse uma estrutura que eu não vejo enquanto nociva necessariamente, mas é como se tivesse uma estrutura rígida, compreendendo a importância de dar um passo para trás e deixar você passar, porque você se tornou alguém. E isso faz total sentido. Quanto mais nós nos compreendemos internamente, em todo lugar que você tiver, você vai influenciar de forma positiva. E pode existir. Eu não vou falar do negativo, vou falar só do positivo aqui. Você estando em todo ambiente que você tá, você influencia de forma construtiva, positiva, o ambiente onde você tá. E aí essas estruturas rígidas talvez não tenham outra opção a não ser se melhorar também. Só que cada um tem um tempo, cada um tem um processo, isso melhorar, se reformar, pensa numa reforma de um lugar físico, uma casa, por exemplo, dá muito trabalho, então não é todo mundo que está afim de fazer, ou pode fazer nesse momento, ou pode fazer tão rápido, enfim. Então é como se tivesse uma estrutura te dando passagem, mas de uma forma assim meio silenciosa. Que lindo. E aqui o As de Bastos. Que legal. Eu vejo dessa forma assim. Existe uma estrutura com muita vontade de você, disso que você tem para construir, disso que você tem para oferecer, dessa tua experiência de vida. Então foca nisso, foca naquilo que é bom, foca naquilo que é construtivo, que aparece para você. A mensagem de ontem falava um pouco sobre constatar aquilo que foi construído até agora e encontrar uma espécie de satisfação nisso. E a mensagem de hoje tem um objetivo de falar, seja lá aquilo que esteja te dando passagem, agradece e segue, porque olha só que interessante, apareceu, é como se tivesse assim, você tivesse feito espaço na tua vida para receber algo que quer chegar na tua vida. E isso é legal, e isso é uma coisa que vai fazer mais sentido. É algo que vai ornar mais. Quanto tempo hoje em dia tá? Compreende qual foi esse aspecto de sagacidade, um pouco de teimosia, determinação, discernimento e essa força que te impulsionou a seguir firme e forte nessas transformações. Então, e é o que aparece aqui, esse momento agora de restabelecimento do teu senso de lar.
de lar interno. É interessante, assim, eu tô ouvindo mensagens que eu vi pessoas falando esses dias de se preparar, ficar pronto, tal, mas aquilo que tem que acontecer vai acontecer e a preparação que você precisa para que essas coisas aconteçam já foi feita, então siga na tua rotina de disciplina e discernimento, claro, mas compreendendo assim que esse espaço que eu criei na minha vida para que coisas boas cheguem, esse espaço foi criado e isso é algo positivo, é algo bom e é algo que vai me trazer e vai me proporcionar a experienciar mais ou experienciar de uma forma diferente. É isso, espero que tenha te feito refletir de alguma forma. Eu agradeço por você estar aqui ouvindo essa mensagem mais uma vez e até a próxima.